foi contratado para escrever as histórias de sucesso de homens famosos. Embora o trabalho não pagasse muito, ofereceu a Hill a oportunidade de conhecer os gigantes da indústria e do comércio e traçar seus perfis. O primeiro deles foi o criador da indústria do aço dos Estados Unidos, o multimilionário Andrew Carnegie, e se tornaria mentor de Hill. Carnegie ficou tão impressionado com a mente perceptiva de Hill que depois da entrevista de 3 horas, o convidou para passar o fim de semana em sua propriedade para que pudesse continuar a discussão. Durante os 2 dias seguintes, Carnegie disse a Hill que acreditava que qualquer pessoa poderia alcançar a grandeza se entendesse a filosofia do sucesso e os passos necessários para alcançá-lo. É uma pena, disse Hill, que cada nova geração deve encontrar o caminho para o sucesso por tentativa e erro, quando os princípios são realmente bem definidos. Carnegie explicou sua teoria de que esse conhecimento poderia ser adquirido entrevistando aqueles que haviam alcançado grandeza e depois compilando as informações, e a pesquisa em um conjunto compreensível de princípios. Ele acreditava que seriam necessários pelo menos 20 anos e que o resultado seria a primeira filosofia de realização individual do mundo. Ele propôs o desafio a Hill e se dispôs a fazer as apresentações e pagar as despesas de viagem. Hill levou 29 segundos para aceitar a proposta de Carnegie. Mais tarde, Carnegie disse a ele que, se tivesse demorado mais de 60 segundos para tomar a decisão, ele teria retirado a proposta, porque, se um homem não consegue tomar a decisão prontamente, uma vez de posse de todos os fatos necessários, não se pode esperar que cumpra qualquer decisão que tomar. Foi graças à dedicação inabalável de Hill que este livro foi escrito um dia. Para ter informações detalhadas sobre a vida de Hill, leia ou ouça o audiolivro A Life of Riches, The Biography of Napoleon Hill, de Michael Wright Jr. e Kirk Landers. Michael Wright trabalhou como assistente de Hill por 10 anos e foi o primeiro funcionário da Fundação Napoleon Hill, onde atuou como diretor executivo, secretário e tesoureiro. O material desse livro provém de seu conhecimento pessoal sobre Hill e da biografia não publicada de Hill. Esse livro contém o segredo de Carnegie, um segredo testado por milhares, agora milhões, de pessoas que quase todas as condições de vida. Foi ideia de Carnegie que a fórmula mágica que deu a ele estupenda fortuna fosse colocada ao alcance de pessoas que não têm tempo para investigar como outros ganharam dinheiro. A esperança dele era que eu testasse e demonstrasse a solidez da fórmula por intermédio da experiência de homens e mulheres de todas as vocações. Ele acreditava que a fórmula deveria ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades. Dizia que, se fosse ensinada de maneira apropriada, revolucionaria todo o sistema educacional e o tempo passado na escola poderia ser reduzido à metade, a menos da metade. No capítulo 4, sobre fé, você vai ler a surpreendente história da organização da gigante United States Steel Corporation. Ela foi concebida e realizada por um dos jovens por intermédio dos quais Carnegie provou que sua fórmula funciona para todos que estão preparados para ela. Essa única aplicação do segredo por Charles Schwab rendeu a ele uma imensa fortuna em dinheiro e oportunidade. Em uma estimativa rápida, essa aplicação particular da fórmula rendeu 600 milhões de dólares. Esses fatos dão uma boa ideia do que ler este livro pode trazer a você, desde que saiba o que quer.
Comentário. De acordo com o método de cálculo que considera apenas a inflação, seriam necessários aproximadamente $20 em 2001 para comprar o que $1 compraria em 1901. Porém, encontrar o valor equivalente a 600 milhões não é tão simples quanto multiplicar essa quantia pelo aumento do custo de vida. Embora haja outros fatores e variáveis para calcular o poder de compra, mesmo em estimativas conservadoras, os 600 milhões se traduziriam em, no mínimo, $12 bilhões no começo do século XXI. O segredo foi passado a milhares de homens e mulheres que o usaram em benefício próprio. Alguns fizeram fortuna com ele. Outros o utilizaram com sucesso para criar harmonia em casa. Um clérigo usou o segredo com tanta eficiência que assegurou um rendimento de mais de $75 mil ao ano, aproximadamente $1,5 milhão em termos contemporâneos. Arthur Nash, um alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio à beira da falência como cobaia para testar a fórmula. O negócio ganhou vida e rendeu uma fortuna para os proprietários. O experimento foi tão singular que jornais e revistas deram o equivalente a milhões de dólares em publicidade. O segredo foi passado para Stuart Austin Vile, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para isso. Tão pronto que desistiu de sua profissão e estudou direito. Teve sucesso? Você vai ler a resposta no capítulo 6, Conhecimento Especializado. Enquanto era gerente de propaganda da Universidade de Extensão La Salle, tive o privilégio de ver J.G. Chaplin, presidente da universidade, usar a fórmula com tanta eficiência que fez de La Salle uma das grandes escolas de extensão do país. O segredo é mencionado não menos que uma centena de vezes ao longo desse livro. Não foi diretamente nomeado, porque parece funcionar melhor quando só é deixado à vista, onde aqueles que estão prontos e procurando por ele podem pegá-lo. Por isso, Andrew Carnegie o transmitiu a mim sem dar seu nome específico. Se você estiver pronto para colocá-lo em uso, vai reconhecer este segredo ao menos uma vez em cada capítulo, mas não vai encontrar uma explicação de como saber se ele está pronto. Isso privaria de boa parte do benefício que se tem ao fazer a descoberta sozinho. Se você já ficou desanimado, se teve dificuldades que lhe roubaram a própria alma, se tentou e fracassou, e se já foi prejudicado por doença ou aflição física, a história de meu filho sobre a descoberta e o uso da fórmula de Carnegie pode ser o oásis que você esteve procurando no deserto da esperança perdida. Este segredo foi usado extensivamente pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e pelo presidente Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. Foi transmitido a cada soldado no treinamento que antecedia a ida ao fronte. O presidente Wilson me disse que ele foi um fator poderoso para angariar os fundos necessários à guerra. Uma coisa peculiar deste segredo é que aqueles que o adquirem e o usam saltam para o sucesso, literalmente. Porém, como é apontado com frequência nesse livro, nada de graça. O segredo tem um preço, embora esse preço seja muito inferior ao seu valor. Outra peculiaridade é que o segredo não pode ser doado nem comprado com dinheiro. A menos que você esteja procurando intencionalmente o segredo, não pode tê-lo por preço nenhum.
Isso porque o segredo vem em duas partes, e para que você o tenha, uma delas já deve estar em suas mãos. O segredo funciona para qualquer um que esteja pronto para ele. Educação não tem nada a ver com isso. Muito antes de eu nascer, o segredo chegou às mãos de Thomas Edison. E ele o usou com tanta inteligência que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse apenas 3 meses de escolaridade. O segredo foi passado para Irving Barnes, sócio de Edison. Ele usou de maneira eficiente, que acumulou uma grande fortuna e se aposentou ainda jovem. Você vai encontrar a história dele no começo do próximo capítulo. O relato deve convencer o leitor de que a riqueza não está além do seu alcance e de que, seja qual for a sua posição na vida, você ainda pode ser o que quiser ser. Pode ter dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade se estiver preparado e determinado a ter essas bênçãos. Como sei essas coisas? Você deve ter a resposta antes de terminar este livro. Talvez a encontre no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto eu fazia pesquisa encomendada por Andrew Carnegie, analisei centenas de homens bem conhecidos. Muitos deles atribuíam o acúmulo de sua vasta fortuna ao segredo de Carnegie. Entre esses homens estavam Henry Ford, fundador da indústria automobilística Ford. Começou sem dinheiro e com pouca educação formal, mas se tornou um dos mais bem-sucedidos empresários autodidatas da história americana. William Wrigley Jr., vendedor viajante, que descobriu que os clientes gostavam mais do chiclete que ele distribuía como prêmio do que os produtos que ele vendia. Então, fundou a própria empresa. John Wanamaker, conhecido como príncipe comerciante, criou a primeira loja de departamentos do mundo e foi ovacionado por suas inovações em marketing, atendimento ao cliente e benefícios para funcionários. James J. Hill, conhecido como construtor de império, construiu a transcontinental Great Northern Railway, incentivou o assentamento no Oeste e estabeleceu rotas de transportes ligando Estados Unidos e Ásia. George S. Parker, professor que se cansou de consertar as canetas dos alunos e criou um novo design, fundou a companhia de canetas Parker e transformou uma ideia simples em uma fortuna. E.M. Statler, filho de um pastor pobre, começou como mensageiro e progrediu até fundar a cadeia de hotéis Statler, famosa pelo luxo e pelo serviço com sorriso. Henry Doty começou aos 12 anos como office boy da Columbia Gas. Progrediu até ser proprietário de 53 companhias de serviços essenciais e patenteou 140 inovações para a produção de gás natural e petróleo. Cyrus Curtis começou em um pequeno semanário agrícola que transformou no Ladies' Home Journal, criou o Saturday Evening Post e montou um dos maiores impérios jornalísticos. George Eastman, inventor e fundador da Eastman Kodak Company, criou muitas das inovações que popularizaram a fotografia e transformaram a indústria cinematográfica. Charles M. Schwab, braço direito de Andrew Carnegie, foi presidente da Carnegie Steel Company. Agenciou o acordo que deu origem à US Steel e fundou a Bethlehem Steel. Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos da América, 1901 a 1909, tempo de presidência.
John Davis, advogado e líder político, foi advogado-geral durante a presidência de Woodrow Wilson e mais tarde nomeado embaixador da Grã-Bretanha. Eduardo Hubbard, filósofo, editor da revista The Fra e fundador da colônia de artistas Reichsfest. Também foi autor de muitos best-sellers, entre eles Mensagem a Garcia. Wilbur Wright, dono de uma loja de bicicletas, que com seu irmão Orville Wright tornou-se o primeiro norte-americano a voar em uma aeronave mais pesada do que o ar, movida a motor. Eles foram pioneiros da indústria da aviação. William Jennings Bryan, editor de jornal, candidato à presidência. Secretário de Estado do presidente William McKinley, mas talvez mais conhecido como o advogado que defendeu o criacionismo no julgamento de Scopes. David Starr Jordan, educador, cientista e autor de mais de 50 livros. Foi o mais jovem presidente de universidade do país na Universidade de Indiana e tornou-se o primeiro presidente da Universidade de Stanford. J. Ogden Armour herdou o frigorífico da família, transformou-o em conglomerado com mais de 3.000 produtos, foi proprietário do Chicago Cubs e diretor do National City Bank. Arthur Brisbane, jornalista e colunista publicado em rede, era procurado pelas grandes organizações de notícias, foi o mais lido e mais bem pago redator editorial do seu tempo. Frank Gonsalves, pregador de Chicago, que fez um sermão tão poderoso que Philip Darmour deu a ele $1 milhão para começar o Instituto de Tecnologia Armour, do qual Gonsalves foi presidente. Daniel Wheeler, presidente da B&O Railroad por mais de 30 anos, foi homenageado com uma cidade de Ohio que recebeu o nome de Wheeler. Ken Gillette, vendedor viajante, tentava se barbear em um trem em movimento quando teve a ideia de uma navalha segura, que se tornou a base da corporação gigantesca. Todo mundo conhece Gillette. Ralph Weeks, presidente da International Correspondence School, ajudou a financiar o Instituto Intrawall de Napoleon Hill, criado para educar e reabilitar detentos. Juiz Daniel Wright, instrutor da Escola de Direito de Georgetown, onde Napoleon Hill estudava, quando Bob Taylor's Magazine deu a ele a tarefa de escrever um perfil de Andrew Carnegie. John Rockefeller, com $1.000 de economia e mais $1.000 emprestados do pai, começou uma empresa de querosene que cresceu e se tornou a gigante Standard Oil e uma das maiores fortunas do mundo. Thomas Edison, inventor e empreendedor, aperfeiçoou a lâmpada elétrica, o fonógrafo, a câmara de filmar e era dono dos direitos de mais de 1.000 invenções patenteadas. Frank Vanderlip, garoto pobre que se tornou jornalista, reformador social e milionário. Foi presidente da National City Bank, hoje Citibank, e secretário assistente do Tesouro. F.W. Woolworth, atendente em um armazém, foi pioneiro da ideia de venda a preço fixo e do autoatendimento e mudou para sempre a venda no varejo com sua cadeia de lojas de 5 e 10 centavos. Coronel Robert Dollar,
começou com uma pequena escuna comprada para transportar madeira pela costa oeste. Construiu o Dollar Steamship Company, a maior frota de navios de luxo a navegar com a bandeira dos Estados Unidos. Edward Phelan, fundador de lojas baseadas em Boston, criou métodos revolucionários de distribuição, merchandising, e ficou famoso por criar a seção de vendas de produtos com preços rebaixados. Edward Barnes, único sócio que Thomas Edison teve, pegou a máquina falha de ditado de Edison, a Edyphone, e vendeu com tanto sucesso que ela se tornou um acessório nos escritórios e fez dele um milionário. Arthur Nash, fabricante de roupas em Cincinnati, que usou a empresa falida como cobaia para testar o segredo de Carnegie, e alcançou tanto sucesso que os jornais o fizeram famoso como Nash da regra de ouro. Clarence Darrow, famoso como advogado, orador e defensor dos oprimidos, talvez mais conhecido como advogado que defendeu o ensino da teoria da evolução no julgamento de Scopes. Woodrow Wilson, 28º presidente dos Estados Unidos da América durante o período de 13 a 21. William Howard Taft, 27º presidente dos Estados Unidos da América no período de 1909 a 1913. Luther Burbank, horticultor mundialmente famoso, que introduziu mais de 800 novas variedades vegetais em seu esforço para melhorar a qualidade das plantas e assim aumentar o suprimento de alimentos do mundo. Edward Munsey, operador de telégrafo, que desistiu de lançar a revista Argosy, depois apostou sua fortuna em um império jornalístico que incluía o Washington Times e o New York Herald. Albert H. Gary, presidente da US Steel, na época a maior corporação do mundo, comandou a construção do seu primeiro grande projeto, a usina de aço Gary Works e a cidade de Gary, em Indiana. Alexander Graham Bell, mais conhecido como o inventor do telefone, também aperfeiçoou aparelhos de gravação, promoveu avanços em aeronaves e foi cofundador da National Geographic Society. John Patterson, presidente da National Cash Register, conhecido como um visionário da propaganda e gênio da motivação de sua equipe de vendas, o que fez na NCR a líder do seu ramo, National Cash Register. Julius Rosenwald, pequeno fabricante que anteviu o futuro das vendas por catálogo, comprou 25% da Sears, Reebok Company e Richard Sears. Transformou em um ícone do comércio norte-americano. Stuart Austin Weir, engenheiro civil que Hill conheceu nos campos de petróleo do Texas e que, inspirado pelo segredo de Carnegie, foi estudar direito depois de 40 anos e também se envolveu na publicação de Napoleon Hill Magazine. Frank Crane, conhecido psicólogo, ensaísta e autor do livro 4-Minute Essay sobre assuntos como o preço da liberdade, o pragmatismo, o dever do rico e a forma de conservar amigos. J.D. Chaplin, presidente da Universidade de Extensão La Salle, na época em que Napoleão Hill trabalhava no Departamento de Propaganda e Vendas da universidade, onde Hill percebeu pela primeira vez seu talento para motivar as pessoas. Jennings Randolph,
executivo da Companhia Aérea, congressista, depois senador pela Virgínia Ocidental, foi grande admirador de Napoleão Hill e quem incentivou Hill a atuar como conselheiro do presidente Franklin Delano Roosevelt. Esses nomes representam uma pequena fração dos norte-americanos famosos cujas realizações financeiras e de outras naturezas provam que aqueles que entendem e usam o segredo de Carnegie alcançam elevadas posições na vida. Comentário. Como diz Napoleão Hill, a lista anterior inclui só alguns dos mais de 500 multimilionários e indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos que ele entrevistou antes de escrever esse livro. Não inclui a lista igualmente impressionante de pessoas que entraram em contato com ele depois da publicação. Nem inclui o nome daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Napoleão Hill pessoalmente, mas atribuem seu sucesso à leitura desse livro. Dizem que, com essa obra, Napoleão Hill fez mais milionários que qualquer outra pessoa na história. Também é possível dizer que Napoleão Hill inspirou mais especialistas em motivação que qualquer outro homem na história. É praticamente impossível encontrar um orador motivacional que não tenha bebido do trabalho de Hill. Sua influência pode ser vista nas obras dos primeiros colegas, Dale Carnegie e Norman Vincent Peale. Mais tarde, autores e oradores de sucesso como Clement Stone, Og Mandino, Earl Nightingale trabalharam diretamente com Napoleão Hill ou com a Fundação Napoleão Hill. Ecos dos princípios de Hill também podem ser encontrados nos livros de indivíduos tão distintos como Wally, Famous, Amos, Mary Kay Ash, Ken Blanchard, Adelaide Bry, Jack Canfield, Mark Victor Hampson, autores de Chicken Soup for the Soul, Debbie Fields, Scotty Gawain, John Gray, Susan Jeffers, Bruce Jenner, Charlie Tremendos Jones, Tommy Lasorda, Art Lickletter, John London, Maxwell Maltz, James Redfield, Bernie Siegel, José Silva, Brian Tracy, Lillian Vernon, and Dennis Whiteley. Stephen Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem falado frequentemente sobre a influência de Napoleão Hill. Anthony Robbins, indiscutivelmente o mais bem-sucedido autor e orador motivacional do começo do século XXI, reconheceu Napoleão Hill como um herói pessoal. Jamais conheci alguém que tenha sido inspirado a usar o segredo de Carnegie que não tenha alcançado sucesso notável. Por outro lado, nunca conheci ninguém que tenha se distinguido ou acumulado riqueza de alguma importância sem ter se apoderado do segredo. A partir desses dois fatos, cheguei à conclusão de que o segredo é mais importante para a autodeterminação de qualquer coisa que você receba por intermédio do que é popularmente conhecido como educação. Em algum lugar, durante a leitura, o segredo vai saltar da página e se colocar atrevido na sua frente. Se você estiver preparado para ele, quando ele aparecer, você vai reconhecê-lo. Não importa se o sinal aparece no primeiro ou último capítulo. Pare por um momento quando ele se apresentar e anote a hora e o lugar. Você vai querer lembrar, porque esse momento vai marcar o ponto de transformação mais importante da sua vida. E filha da mãe.
Lembre-se também, enquanto lê o livro, de que ele lida com fatos, não com ficção. O objetivo é transmitir uma grande verdade universal pela qual você, se estiver pronto, pode aprender o que fazer e como fazer. Você vai também receber o estímulo necessário para começar. Como uma palavra final de preparação, posso dar uma rápida sugestão que pode servir de dica sobre como o segredo de Carnegie pode ser reconhecido. É o seguinte: a realização e todas as riquezas conquistadas tiveram seu princípio em uma ideia. Se você está pronto para o segredo, já tem metade dele. Portanto, vai reconhecer a outra metade no momento em que ela aparecer. Comentário. Diferentemente de uma boa parte da literatura motivacional e de negócios disponíveis, a intenção deste livro não é fazer o leitor pular de capítulo em capítulo, captando um conceito aqui e uma ideia ali, para resolver o problema do momento. Este livro é escrito como um todo cuidadosamente integrado, para ser lido inteiro, do começo ao fim. Conceitos introduzidos em um capítulo recorrem a outros, onde o seu significado e sua importância se baseiam na ideia de que o leitor já ter assimilado o conhecimento anterior. Os capítulos são projetados para se basear uns nos outros, de forma que cada palavra tem que ser lida, cada ideia tem que ser considerada e cada conceito tem que ser compreendido e absorvido. Quer parar, Karen? Ou quer continuar? Não sei o tempo, eu não estou olhando o tempo. Fez 35 minutos. Então, a gente... Eu acho que a gente pode parar por aqui e marcar, né, onde a gente parou, para